Olá pessoal, tudo bem? Uma das coisas que nós precisamos fazer no projeto, né, além de criá-lo, é fazer o versionamento usando o Git. Uma recomendação é utilizar uma dessas plataformas online como o GitHub, Git, GitLab para guardar seus códigos, né? Azure DevOps. Um outro ponto, caso vocês não tenham domínio, é fazer algum curso gratuito desses ou pagos, né, que tem dentro da Udemy. É, também tem aqui o site bem legal, o Learning Git Branch, que tem alguns treinamentos online baseado em tarefas que termina ajudando ali no desenvolvimento, tá? Então agora vamos fazer só a configuração. Eu criei o repositório remoto lá, como eu tinha conversado com vocês, o Task Manager dentro do meu repositório, Rodrigo Fujioka. E aí a gente inicia, né, dando um git init para inicializar o projeto Git, né? Então o projeto já tinha inicializado com o git init. Agora a gente vai configurar, né, vamos ver o que tem aqui no projeto. Git status, ó. Então deu um git status aqui para verificar o que não tinha versionado. Vou adicionar todos os códigos que tem aqui nesse projeto. Adicionei. E agora eu vou fazer meu primeiro commit. Git commit "-m", né? Inclusão da v0 do projeto. Tá? Então vocês versionem o código de vocês aí no repositório de vocês. Agora que eu versionei e também comitei esse projeto, na hora de configurar o repositório remoto, né? Então nesse meu caso aqui, a git remote add origin, né? E vou pegar o link lá do Git do meu repositório, do GitHub, que foi o que eu utilizei para fazer isso aqui. Então, configurei, né, ó, adicionei o remote e agora eu vou dar um git push no repositório remoto. Vamos ver aqui, git push, ó, fez o envio, tá? O que ele pode pedir aí, na casa de vocês, talvez seja configuração de acesso, login e senha para conectar no GitHub. No meu caso não pediu, porque eu tenho uma configuração SSH, tá? Então ele permitiu que eu fizesse o envio desse código direto para o repositório. Então, caso vocês acessem esse repositório, vocês vão perceber, né, github.com Rodrigo Fujioka Task Manager, que o código que nós temos até agora já está versionado dentro do nosso repositório. Agora nós vamos continuar, né, nossa aula de onde nós paramos na aula passada, né, e vamos incluir outros itens aqui no projeto. Criar todas as cascas, né, criamos o model, vamos criar o service, o repository, tá? E fazer a chamada dentro do task controller, deixando toda a casca prontinha para que nós possamos partir para os outros assuntos. Com isso, né? Então vou começar a criação aqui. Tem um task controller, o model com a task. Vou criar para isso agora também um task repository. Então, nova classe, né? Task repository. Vou criar também a task service. New Java class task service. Criei, né, essas classes. Ainda vou criar aqui também dentro do DTO, tá? O task request e também task request e o task response, tá? New Java Class Task Response, que são os objetos que nós vamos retornar, né? Então, na requisição, quando receber a requisição, vamos retornar um task request. Quando formos responder, vamos retornar um task response. Então criamos, né? Mas para ficar para vocês também em casa e quando estiverem consultando, a cada momento que a gente for avançando, eu vou criando um arquivo .md que dá algumas explicações das etapas que nós estamos desenvolvendo, né? Então criei aqui os itens, né? Apresentando o request, o HTTP request que vai bater aqui no task controller, vai ser acionado, mandar requisição para o service que vai acionar o repository, né? E aí utiliza ali o repository e a entidade que vai estar mapeada para poder fazer as persistências no banco, tá? Aqui tem um pouco da explicação de todas as etapas, né? E aí dentro da etapa do controller, né?
que é onde a gente vai chamar aqui no task controller, poder receber requisições, né, através dos métodos HTTP GET, POST, PUT e DELETE, que nós vamos utilizar ali como exemplo, né? Então a gente vai criar o primeiro CRUD para o task para task ali, né? Para poder fazer todo o fluxo completo, tá? Então, agora que a gente tem esses carinhas aqui, né? Um ponto importante aqui é verificar se o Spring Data e o Spring JPA estão aqui presentes no projeto, né? No início lá, como eu falei, terminei esquecendo de colocar essas duas dependências. Então, vou aproveitar, já tem um H2 aqui, está aqui dentro do projeto. É, Vou colocar aqui a dependência do Spring Data, org.spring Spring Data, já está aqui, boa. Então, com o Spring Data aqui já no projeto, né? Então, a gente vai começar a colocar as etapas, né? Então, só reforçando, o controle da camada que recebe as requisições HTTP, service vai ter as regras e a orquestração dessas chamadas, regras de negócio, né? Repository, comunicação com o banco de dados e o model ali é onde nós vamos estar nossas entidades, vão ser os carinhas que vão estar mapeados para o banco de dados com o nosso ORM aqui, né? Usando o Spring Data JPA. E os DTOs são o controle, né, do que entra e do que sai da aplicação, né? O nomezinho do DTO vem do Data Transfer Object, que é um padrão de projeto para transferência de dados entre camadas, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou no meu task, né, na minha classe task, no meu model task. Então, tenho aqui, já tinha colocado o Lombok aqui no projeto, tá? O que eu vou adicionar aqui, além do get to data, eu vou dar uma pequena simplificada, tá? Porque eu não preciso colocar o getter e o setter, tem um que já incrementa, coloca aquelas duas coisas, que é o arroba data, tá? Além disso, eu vou colocar o padrão builder também para poder eh, popular essas informações utilizando o padrão, né? É, Aí dentro disso eu vou fazer aqui o request, né, para a aplicação. Então, task request, né, eu preciso colocar algumas informações, né. Dentro do nosso task aqui, a gente vai ter quais informações? ID, title, description e completed, para ver se a tarefa foi completada ou não. O ID, ele vai ser gerado automaticamente a partir da aplicação, né, a partir da aplicação. Então, a gente não precisa fazer essa inclusão. Então, o que que eu vou fazer? Dentro do task request, eu vou aproveitar os outros campos, tá? Para requisição, já que o ID ele vai ser, a ideia é que ele seja gerado automaticamente ali pelo banco, tá? E aí dentro do ID aqui, como eu só preciso dos campos ali, eu vou colocar arroba data, certo? E aí ele já complementa aqueles dois campos, aquelas duas anotações, o getter e o setter, e ainda coloca alguns itens a mais, tá bom? Então eu coloquei aqui. Coloquei arroba data, agora para o response a mesma coisa, tá? Só que a diferença do data do request para o response, tá? É que no caso do response, tá? Eu vou colocar, né, na resposta aqui do item, deixa que eu coloquei aqui, deixa eu colocar o campo certinho que eu na resposta do item aqui, eu vou aproveitar só o ID o title, tá? Não vou colocar a description, tá? Quando eu responder, eu vou deixar só o status, né? Se foi completed ou não, tá? Beleza? Então, feito isso, eu tenho o request e tenho o response, né, das chamadas. Agora que eu tenho esse carinha aqui, eu vou criar o repository que está associado a ele, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar o repository na classe repository, tá? Lembrando, né, que no caso do JPA, quando a gente cria o repository, esse carinha aqui ele é uma interface, tá? Então, quem vai prover todas os mecanismos concretos de implementação vai ser o Spring Data. Então, aqui vem cá e coloco arroba repository, né, do Spring Framework. Colocando arroba repository, né, e aí esse cara lembrar que é uma interface, eu estou definindo aqui, né, para o Spring que ele vai ficar no pool ali do Spring Boot, né, do Spring para poder ser injetado quando a gente for fazer as chamadas para ele, tá? Então, crio o repository,
Dentro do service também, eu vou colocar já o arroba service. No caso aqui do service é uma classe normal mesmo, arroba service. Opa, coloquei errado, arroba service. Pronto, do Spring Framework também, tá? Então, coloquei aqui, ó, o Spring Service. Botei no repository a marcação, a anotação, né? Agora, o que começa a diferenciar um pouquinho no Service é que no Service a gente vai utilizar, né, a gente precisa utilizar, quando a gente olha lá dentro do documento de arquitetura que eu deixei aqui para vocês, o Request, Controller, Service, né, e Repository. Criamos o Repository, aí ok. Aí quando a gente vai usar o Service utiliza para gravar no banco o Repository. Então, para isso, eu vou precisar colocar aqui, né, uma referência, no caso aqui, ó, private, deixa eu botar aqui, private, ó, já completo aqui, final task repository, repository, tá? Vou importar esse carinha aqui e acabei de incluir. O que é que o meu IntelliJ está reclamando, né? Como ele é a versão Ultimate, ele está reclamando que eu coloquei o task repository aqui, mas não criei nenhum construtor, não estou colocando nenhuma outra informação. Antigamente a gente, quando a gente não utiliza ali, né, ou quando não utilizava antigamente, a gente terminava colocando essa anotação, arroba outward, dentro dos projetos, né? Isso aqui, nos projetos modernos, você termina não encontrando mais o outward, porque como está usando o Lombok, né, e a recomendação do próprio Spring é colocar dentro de construtores essa injeção de dependências que está aqui, a gente utiliza aqui, ó, coloquei private final task repository, então a gente vai utilizar nesse carinha aqui o required args constructor do Lombok. O que é que ele faz? Ele vai criar um construtor para as variáveis que estão marcadas como private e final aqui dentro do projeto. Então aqui, ó, service required args constructor, ele vai encarregar de criar um construtor. Ou seja, como o meu task repository está marcado lá, né, se eu voltar um pouquinho aqui, está marcado como repository, ele já está visível, né, já está disponível para injeção de dependência e o Task Service ele vai encontrar ele e vai fazer a injeção. Aqui no Spring a gente não faz aquele processo mais de distanciamento com o new, porque ele usa o princípio lá do Inversion of Control, né? Esse vai ser injetado aqui dentro, né? Já com todas as coisas que a gente precisa. Então, criei o Task Service, criei o Task Repository e agora eu vou colocar o Task Service, né? Dentro do Task Controller, né? Para colocar dentro do Task Controller que nós criamos inicialmente para poder validar a nossa aplicação, né? Venho aqui, é o mesmo esquema, coloco o private, ó, final, task service, task já completou aqui, ótimo. Vou só importar. E aí o que que fica faltando aqui dentro desse projeto? Ele começou a reclamar, mas pode ser que na casa de vocês, quando vocês estiverem programando, não vai aparecer essa reclamaçãozinha. Esse é um dos benefícios aí de utilizar esse IDE do IntelliJ, mas seja qualquer outra ferramenta que vocês estejam utilizando, provavelmente um plugin ou alguma extensão que vai também dar esse aviso para vocês, tá? Então aqui, para que funcione tranquilo, eu preciso colocar a mesma anotação, required args constructor, né? Uma vez que eu coloco o required args constructor, ele se encarrega de fazer a injeção dessa dependência aqui dentro do meu projeto, tá? Então, uma vez que eu tenho esses carinhas aqui, então fica tudo safe. Antigamente, né, como eu falei, eu usava o AutoArd, que é uma versão que não é recomendada mais, como eu mostrei em sala de aula para vocês, como a gente implementou, né? E só sendo reforçado aqui através do vídeo, tá bom? Uma pergunta que me fizeram em sala de aula, que eu lembro, é por que colocar o Final aqui dentro, né? Esse Final, a gente termina vendo nas cadeiras de Java mais ali quando está programando, né? O Final ele serve para dizer o seguinte para a aplicação: uma vez que o valor é atribuído, no task service ou reinjetado, e para que não tenha nenhum outro comportamento diferente do que é esperado, né, ali, em relação a pegar um objeto que não é aquele objeto que começou alguma operação, quando você marca como find, uma vez que é atribuído um objeto ao task service, alguma coisa é atribuída a ele, alguma referência, então nenhum outro objeto pode ser atribuído a esse task service. Ou seja, uma vez que o Spring injeta o task service, não vai existir a possibilidade, né, de injeção de outro task service aqui dentro. Então não tem perigo de ter, por exemplo, duas task services instanciadas para serem utilizadas aqui, a depender da configuração que foi feita, tá? Nesse caso específico, ele vai garantir esse item aí. Uma vez que a gente já está com esses caras, né? Portanto, a gente volta lá pro Task Repository, tá? Task Repository, ele é o carinha aqui dentro do nosso projeto que é responsável por fazer a persistência, recuperação e depois, mais à frente, vamos fazer queries em cima deles, tá? O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso apontar, né, e dizer para o Task Repository que eu vou utilizar um carinha do
Spring Data, que é o JPA Repository. Deixa eu ver aqui. Ah, eu coloquei o Spring Data, mas tá vendo, ó? Repository, mas eu não fiz o Maven importar a biblioteca, por isso que ele não está reconhecendo aqui. Então, já vou fazer essa sync aqui para ele poder baixar. Ó, já começou a reconhecer, ó, por isso que ele não completou. Até que se eu agora colocar JPA Repository, né, ele já trouxe, ó, já completou. Ó. Vou só dar um enter aqui para facilitar para vocês. E aí o que eu vou utilizar vai ser a task, né, do dev tech fuji, né? Vou importar aqui também esse carinha do Spring Framework, tá importado. Então eu tenho todos os esqueminhas aqui, tá? O Task Repository, então todas as etapas que eu precisava aqui do meu documento ali de arquitetura, eu já fiz. O request, o controle, o service e o repository. Beleza? Vou voltar aqui no task aqui, tá? Porque ainda faltou um itemzinho. Eu precisaria mapear, né? Já quem está utilizando o Java Performance API, mapear esse cara aqui para o banco de dados. Como é que eu faço o mapeamento desse item, desse cara aqui para o banco de dados, né? Eu preciso utilizar uma anotação do Spring Data, tá? Que é o @entity. Vou colocar aqui, ó, @entity. Opa, não trouxe o @entity, então tá faltando algum item aqui, tá? Então, para não travar o vídeo aqui, eu vou parar nessa etapa que a gente configurou todos os itens do nosso projeto, o service, o controle, o repository, tudo certinho. Ó. E a gente já volta na próxima etapa, tá? Aprendendo a fazer a configuração, transformar esse carinha aqui, né, numa entidade Java mapeada para o banco, com @entity, o @id, o generated value, mapear esse cara de fato para um banco de dados. Por quê? Do jeito que a gente está aqui nesse projeto, se eu executasse e fosse utilizar, ia gerar um erro aqui dizendo que essa task, né, na hora que eu fosse persistir o dado, dizer que a task não é um objeto mapeado para o banco de dados, ou seja, não está mapeado no ORM, tá? Eu vou até tentar executar aqui, ó, ele já começou a dar o erro, né? Ó, task served, required, task repository, só que o task repository deu erro, né? Aí quando a gente vai olhar, provavelmente esse erro do task repository foi ocorrido, né? Exatamente pelo fato do task não estar mapeado para o banco. Aí tem um errozinho. Então continuamos no próximo vídeo aula. Aliás, como eu terminei pausando aqui para poder dar uma checada, eu só percebi que aqui eu coloquei o Spring Data, ó, que a gente está usando o Spring Boot, então aqui é o Spring Boot, tá? E aqui abaixo a gente vai colocar aqui o módulo do Spring Data JPA. Por isso que não reconheceu ali, tá? Então voltou, tá reconhecido aqui, né? Só lembrar de reexecutar aqui o Maven para garantir que baixou tudo. E aí eu vou fazer o mapeamento logo, né? Que esse vídeo ainda está dentro dos 11, 12 minutos. Então vou só fechar essa etapa aqui, né? Então @entity ele marca dizendo que a entidade faz parte de uma tabela do banco, ou seja, isso aqui vai representar uma tabela do banco. A tabela do banco ele precisa do @id, né? E além do ID, eu vou dizer que esse cara ele é gerado automaticamente, né? Generated value. E além disso, dizer que eu vou usar a identity, né? A estratégia de geração vai ser o identity, mas ainda tem essas outras aqui, a automática, que ele vai definir com base no banco, né? Tem uma sequence, table, o ID, né? E tem, esse aqui eu não conheço, tá? Eu nem vou colocar também. Então, beleza, tá aqui. Então, tenho um mapeamento básico, né, da minha entidade do banco. Lembrando que se quando eu persistir ou gravar essa informação aqui, ele vai considerar como o nome da tabela sendo o task. Caso o nome da tabela você vá colocar algum nome diferente, você precisa informar, né, por exemplo, aqui na entity, que o nome da tabela vai ser outro. No caso aqui, por exemplo, digamos que no tabela do banco de dados for o TB-task. Então você teria que informar que no banco é TB-task e aí a classe task estaria mapeada para essa tabela do banco, o TB-task. Ok? E agora, quem está com esses carinhas mapeados, né? Então o projeto vai executar ali certinho. Um outro item que é importante é no Application Properties, tá? Vocês verifiquem no repositório que eu tenho aqui a marcação. Por enquanto a gente vai utilizar em memória, tá? O decal driver que eu estou utilizando que é o H2, né? O usuário de conexão com o banco.
Item importante é que no DDL.auto, né, é marcado como create drop, ou seja, sempre que a aplicação inicializar ele vai dropar a tabela do banco e vai recriar, tá? Se não quiser, como é em memória, não tem problema que ele sempre vai recriar porque vai estar em memória, né? Mas mais um pouquinho na frente vai colocar para arquivo, tá? Eu vou deixar o update aqui já para não esquecer depois. Show SQL para exibir o SQL e o formato SQL para deixar formatadozinho. Lembrando que isso, quando emitir produtivo, a gente sobe ele desligado como false. Apesar de que o H2 a gente não utiliza para ambientes produtivos, apenas para aulas, né, e para testes, alguma coisa assim acadêmico. Na sequência, né, no próximo vídeo, nós continuamos a nossa aula a partir da utilização e execução desse projeto, né, e a utilização do JPA mais aprofundado.